Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma segunda-feira, né? Estamos aqui depois de muita luta, mas estamos aqui para glorificar o Senhor. Eu creio que você, como eu, mesmo quando eu não estou aqui, nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Mas sempre que podemos, estamos aqui, juntos, levando a palavra de Deus, fazendo o nosso devocional juntos, juntas, né? E crendo que o Senhor, Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Jesus não está mais naquela cruz. Ele venceu a morte para nos dar vida, para nos dar vida em abundância, para que nós venhamos viver uma vida de santidade, para que nós venhamos ser imitadores de Jesus. Tem um louvor que eu acho muito lindo, acho muito, muito lindo. Ontem, quando cantou na igreja, eu digo, oh Jesus, que louvor lindo. Que é aquele, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, glória a Deus. E você, como está? Como amanheceu hoje? Como amanheceu hoje? Eu sei que as irmãs podem até estar pensando, a irmã Solange hoje nem vai gravar, devido não ter gravado segunda-feira. Eu viajei, foi a cerimônia, né, do jaleco do meu filho, caçula, como eu expliquei para as irmãs. E quando eu cheguei logo à noite, começamos a travar uma enfermidade no meio da família muito grande. De lá para cá, tem sido assim. Bom dia, Raniela Oliveira. Tem sido assim. Mas eu louvo a Deus. Eu não estou aqui hoje para reclamar, para murmurar. Não, eu estou aqui para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é maravilhoso e que tudo que acontece na vida de um servo de Deus é permissão dele, é porque Ele permite. Ontem nós enterramos uma pessoa muito amada, né? Fomos para o velório, fomos para o enterro. Mas nós sabemos que o nosso Jesus está vivo para cuidar de nós. As pessoas que nós amamos se vão, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, que vai estar cuidando de mim e de você até o dia que Ele me chamar, até o dia que Ele chamar você. Mas para isso, nós temos que andar em santidade. Nós temos que viver em santidade, Raniele Oliveira, porque a vida, ela é muito curta. Ela é como uma neblina, a palavra de Deus diz. Ela é como um sopro. Uma neblina que chega e logo se vai. Então nós temos que viver a nossa vida glorificando ao Senhor. Ontem nem falei com as irmãs que eu ia gravar, acho que as irmãs pensaram que eu nem ia, mas eu estou aqui para glorificar o Senhor com a minha vida, aonde eu passar. O nome do Senhor, ele tem que ser glorificado. Da mesma forma você. Então vamos para a leitura da palavra do Senhor, porque ele
vive, porque Ele cuida de mim. E porque a palavra do Senhor nós temos que viver essa palavra como manda as Escrituras. E a palavra vai dizer assim no livro de Efésios, abra aí a sua Bíblia. No livro de Efésios, Raniel Oliveira, está nós duas e o Espírito Santo de Deus. Então, aonde está dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. O Espírito Santo de Deus. Então, vamos para a palavra do Senhor. Aonde vai dizer aqui em Efésios 4... Efésios 4, capítulo 4, versículo 32, vai dizer assim: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, amado, glorioso e santo, poderoso. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Deus. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o Teu nome, Pai. Que nós venhamos olhar para o Senhor, para um Deus vivo, para um Deus que cuida de nós. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo entre, Senhor, fazendo morada em nossas vidas. Senhor, tira de nós o que não Te agrada. Senhor, habita em nós, meu Pai, porque nós sabemos que não pode, o Espírito Santo não pode habitar em um lugar sujo. A Tua palavra diz, Senhor, que não pode habitar em dois corpos. Tem que um sair para dar lugar ao outro. E nós Te pedimos, Pai, que a nossa carne saia de cena, mas que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. Que nós venhamos ser habitados em Cristo, por Cristo Jesus. Que nós venhamos ser imitadores de Cristo, Senhor, como manda a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã nós venhamos ser cheios, que a nossa casa seja preenchida pelo Espírito Santo de Deus, que toda ação do maligno ela bata em retirada, toda maldade, Senhor, do nosso coração ou da nossa mente, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus haja em nós, meu Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Continua falando aos nossos corações. Continua, Espírito Santo de Deus, falando conosco, nos exortando se preciso for, abrindo, Pai, a nossa mente e os nossos olhos para ver e ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Olá, Wesley Alencar. Eu creio que quanto tempo, né? Já está aí no Cariri, chegando de viagem. Estou aqui falando, né? As irmãs, acredito que algumas pensam que eu não vou gravar hoje, mas eu estou aqui. O vídeo vai ficar e as irmãs vão ver, né? Quando a gente deixa alguns dias de gravar, as irmãs pensam que a gente não vai mais gravar, mas o vídeo vai ficar aqui para a honra e a glória do Senhor, né? Estive viajando, depois veio enfermidade, foram muitas lutas, mas nós estamos aqui para glorificar a Deus. E a palavra de hoje, ela é para mim e para você. Para você que vai entrar depois e que vai ver o vídeo.
aí no Facebook, como também no YouTube. Vai ver uma exortação à santidade. O Senhor nos exorta. Por quê, irmã Solange? Muitos, se você for observar, muitos separam, dizem, são os 2 dias, os 3 dias grandes. O povo tem esse hábito, né? Todos os dias são santos. Todos os dias o Senhor criou para mim e para você. Todos os dias o Senhor criou para que nós venhamos nos santificar. Não só na quarta, feira santa, na quinta, na sexta, não, mas todos os dias. E se nós formos observar, nós vamos ver a quantidade de acidentes nas estradas. Parece uma coisa meia estranha. Um dia que tira para se santificar é um dia de tanta embriaguez. É um dia de tanta confusão no meio das famílias. Tanta falta de amor, a gente não entende. O maligno, ele agindo e muitos não vê. E aqui a exortação do Senhor vai dizer assim, por isso, aqui no versículo 25 do capítulo 4 do livro de Efésios, vai dizer: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, como com ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros, nos exortando a falar a verdade. Quantas mentiras nos lares. Os filhos mentindo para os pais, os esposos, as esposas. Isso dentro dos lares. Nós estamos vendo essas coisas acontecendo dentro dos próprios lares, dentro da igreja. Dentro da igreja. Alguns que dizem, eu não fui porque eu estava assim e assado. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E aí vai dizer, irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao maligno. Oh, minhas irmãs, é o que eu não sei vocês, mas eu mesmo, esses dias, que o povo diz dias grandes, que para mim todos os dias são santos, porque foi o Senhor que criou, para mim e para você, são dias de que você vê confusão. Dias são feriados prolongados, aonde a família devia estar unida, a igreja devia estar unida, mas aí você vê desunião, você vê confusão e você vê muitos dando lugar ao diabo. Por isso que aqui o Senhor está nos exortando, bom dia, irmã Carmen Lúcia, a falar a verdade. O filho não mentir para os pais, a esposa não mentir para o marido não mentir para a esposa, os servos não mentir para os senhores, para o seu pastor. É assim que a palavra de Deus está dizendo, para nós não darmos lugar ao diabo. Às vezes as palavras que saem da nossa boca... Irmã Solange, como é que nós damos lugar ao diabo? Se nós somos servos de Deus. Se a irmã acabou de dizer que 2 corpos não podem ocupar o mesmo corpo ao mesmo tempo. Quando nós deixamos... isso é a lei da física, né? Mas a palavra do Senhor diz que quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, quando nós deixamos de andar nos caminhos do Senhor, nós estamos dando lugar ao maligno, para ele nos usar a nossa boca para ferir, para magoar as pessoas. Quando nós não medimos as palavras, quando nós não oramos, às vezes nós falamos e magoamos as pessoas que nós amamos. No momento acalorado, a gente diz o que quer dizer. Aí tem aquele ditado que diz, quem diz o que quer, escuta também o que não quer.
E aí nós estamos dando lugar ao maligno, para que uma grande confusão aconteça. E aí vai dizer no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sim, unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Não saia da sua boca, nem da minha boca, uma palavra torpe, uma palavra que não edifica. Se você não sabe o que dizer, fique calado. Se você chega no meio de uma confusão, eu sempre peço a Deus para usar minha boca em meio a uma contenda, ou na família, ou no meio de amigos, ou no meio de irmãos. Eu peço ao Senhor para usar minha boca, não como assoprar as brasas, mas com a palavra branda, porque a palavra do Senhor diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Eu tive até conversando esses dias com uma pessoa que disse, eu disse tudo que a pessoa precisava ouvir. Em pleno dia santo, a pessoa me conta, e o que foi que você disse? Eu disse assim, assim, ele merecia ouvir. Eu disse, com as mesmas palavras você devia ter dito assim, oh, meu irmão, me perdoe. Eu precisei de sua ajuda, você não pôde me ajudar, mas tudo bem, fique com Deus. Deus vai colocar alguém para me ajudar. Deus te abençoe. Você ia quebrar aquela pessoa. Ela ia ficar envergonhada. Aí a pessoa ficou assim, pensou e disse assim, é mesmo, era para ter dito isso. E é verdade, isso é comigo, é com você. Às vezes a pessoa precisa ouvir aquela verdade, mas não daquela forma. O que Jesus iria falar para ele? Porque Jesus não passava a mão na cabecinha não, do pecador não, sabe? Assim, alisando o pecado, não. Ele não fazia isso. Ele exortava, mas ele exortava com amor. Ele exortava com amor. As pessoas ficavam até constrangidas diante dele quando ele corrigia. Aquelas pessoas que iam ofender ao Senhor com palavras ficavam ali envergonhadas por ver tanta santidade no Senhor, tanta humildade. Mas hoje muitos dizem, se me pisar também eu piso. Se me humilhar, vai ser humilhado. E se me gritar, eu grito mais alto. Mas a palavra do Senhor não nos exorta a ser assim, diz. Vai dizer aqui, no versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia. E bem assim, toda malícia. Longe de nós, que somos servos de Deus e que estamos com a presença do Espírito Santo. Se nós estamos com o Espírito Santo, como é que vai sair gritaria da nossa boca? Como é que vai sair palavras torpes da nossa boca? Não tem como. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, o que vai sair de nós são palavras de edificação, são bênçãos, são coisas que vêm apaziguar, nós vamos ser instrumentos de bênção na vida das pessoas. Vai dizer antes, no versículo 32, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Jesus perdoou a mim e a você.
nós sendo pecador, o Senhor nos perdoou. Morreu naquela cruz para nos dar vida, para nos salvar do pecado, sem nós merecer. E hoje, nós não queremos perdoar as pessoas. Se alguém pisar no seu calo, você quer criar um calo maior naquela pessoa. Mas hoje o Senhor ele nos exorta. E ele diz, andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É difícil. Não estou aqui para dizer que é uma receitazinha de bolo que você chega lá e faz. Não é. Mas eu quero lhe dizer que quando você anda com Cristo, quando você se torna um verdadeiro adorador, quando você tem comunhão com o Pai. Eu não estou aqui falando de pessoas perfeitas. Eu não sou perfeita, não. Não é isso. Mas nós estamos andando de glória em glória, em busca da perfeição que é Jesus. E aí a nossa vida é transformada. Aí aonde nós chegarmos, nós vamos ser luz. Nós vamos ser sal. Quando às vezes tem até uma discussão, uma coisa, não sei se alguém já lhe chamou, para dizer, vem aqui pelo amor de Deus, vem aqui falar alguma coisa, vem acalmar aqui essa discussão. Já aconteceu comigo. Que você chega lá na hora que você vê que o negócio está tão grande que você não sabe nem o que dizer. Aí você diz, Senhor, usa a minha boca. Porque de mim mesmo eu pegava um chinelo, um cinturão, dava uma lapada num e no outro. Mas naquele momento só ia acalorar mais. Aí o Senhor usa a nossa boca. E o Senhor mostra um espelho assim, ó. Aí aquela pessoa baixa o tom da voz, se envergonha da situação e diz a verdade. Jesus me perdoou, eu pecador, miserável. E hoje eu estou aqui sem querer liberar perdão para uma pessoa que é tão pecador quanto eu. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias para parecer com Ele. Os filhos geralmente parecem com os pais, na aparência. Alguns que nós temos que parecer com o Pai do céu. E nos olhar também para o nosso Pai da terra. Nós temos que nos espelhar. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra, aí o Espírito Santo abre os nossos olhos para que nós não venhamos imitar os nossos pais da terra, se eles não forem imitadores de Cristo. Ah, o seu pai é alcoólatra, ah, o seu pai faz isso, faz aquilo. Você não vai imitar ele. Porque aqui a palavra do Senhor diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. É esse o conselho do Senhor. Então nós temos que imitar Jesus. Mas seu pai é uma pessoa que lhe dá um bom conselho, é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor e faz o que é bom. Então nós temos que fazer, como o nosso pai da terra e o nosso pai da terra. O nosso pai de sangue. É isso que o Senhor nos exorta nessa manhã, a ser verdadeiros adoradores. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque Ele vive. Muitos chorando a morte de Cristo, a gente vê nessa Semana Santa, as encenações. Se você ler a Bíblia, você vai ver o ano inteiro. Você vai ver o ano inteiro. Você vai chorar e você vai se envergonhar da vida que às vezes quer levar e vai buscar se santificar todos os dias.
De janeiro até abril e março e maio, né? Finalzinho de abril, que alguns passam os 40 dias tentando fugir do pecado e às vezes se excede num dia só. Mas nós temos que nos santificar todos os dias, porque todos os dias fez o Senhor para mim e para você, porque o Senhor vive, porque é dele que vem a minha salvação, que vem a sua salvação. O inimigo, ele está como um leão tentando nos tragar. A palavra vai dizer aqui no versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. O Senhor sabe que nós muitas vezes nos iramos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ele vai dizer, não dê lugar ao diabo. Teve uma discussão em casa, resolva. Não vá dormir com raiva, não. Esclareça, peça desculpa. A pessoa que você ofendeu, não dê lugar ao diabo. Porque às vezes vai entrelaçando, as histórias vão aumentando. E às vezes quando você quer voltar atrás, o problema já está tão grande que você fica envergonhado e não vai mais atrás. Então não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não dê lugar ao maligno. Ah, eu briguei, pois eu vou sair de casa. Muitos fazem isso. Ah, eu vou beber, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Está dando lugar ao diabo. Resolva a situação. Magoou alguém? Peça desculpa, peça perdão. Peça perdão, porque o Senhor nos perdoou. Perdoe aquela pessoa que lhe magoou. Quem perdoa recebe mais do que aquele que foi perdoado. É bom demais perdoar, meus irmãos. Tira um peso tão grande. Eu não sei você, mas eu já passei, já tive essa sensação de pedir perdão e de perdoar. É maravilhoso. Você sente a alegria do Espírito Santo habitando no seu ser. É muito maravilhoso. A palavra do Senhor vai falar lá no livro de Mateus, acho que é capítulo 12 ou é 13, onde vai falar das estratégias de Satanás. Vai dizer que o Espírito Santo limpa a nossa casa para habitar, mas às vezes você sai da presença dele e dá lugar ao maligno. E aí, aquele momento se transforma numa casa desabitada e aquelas manias do passado, o pecado do passado volta e volta com gosto de gás. Como diz aqui no nosso Ceará, volta com gosto de gás. Volta querendo mesmo, porque a palavra vai dizer que aquele espírito maligno que nos fazia pecar, ele volta porque a casa está vazia. E quando ele volta, ele traz consigo mais sete demônios. E aí o estágio daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Então vigie, como diz a palavra do Senhor aqui, não dê lugar ao maligno. Bom dia, J. Dantas, Givaldo, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Então não dê lugar ao maligno. Ore ao Senhor, perdoe aquele que magoou você. Peça perdão se você magoou. Seja a sua mãe, seu pai, um irmão na igreja, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho. Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não dê lugar ao maligno, não. Hoje o que nós estamos vendo é as famílias distantes, sem se perdoar. Só precisa uma palavra, uma fagulhazinha para botar fogo em tão grande floresta, né? Como diz a palavra do Senhor. Uma palavra, às vezes, afasta uma família inteira. Então, não dê lugar ao maligno, não. Se alguém lhe magoar, perdoe. Perdoe. Seja benigno, como diz aqui a palavra do Senhor.
Vai dizer, antes sede para uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Também Deus em Cristo vos perdoou. Vos perdoou. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor foi Ele que nos alcançou, foi Ele que nos trouxe. Ai, não foi a irmã, não fui eu, porque com o pecado que eu vivia, não tinha como eu ir atrás. Mas o Senhor, como um pastor, Ele foi me buscar lá onde eu estava. E me tirou, e me limpou. E hoje eu estou aqui, para a glória do Senhor, servindo a Ele todos os dias da minha vida. Da mesma forma, nós temos que ter compaixão com as pessoas, perdoar. E aonde você chegar, que você vê uma contenda, alguém falando mal de um irmão, não vá falar também não. Fale não. Não fale. Diga, meu irmão, minha irmã, orar por esse irmão. Ele necessita das nossas orações. Ah, tá falando mal de alguém da família. Não vamos falar não. Vamos orar, não vamos dar lugar ao maligno. Nós estamos dando lugar ao maligno quando nós deixamos essas brechas. Aí o maligno vem, ó, e entra. E ele faz um estrago grande. Grande em famílias. Grande em igrejas. Igrejas sendo divididas. É só o que a gente escuta, né? Igreja se dividiu, tem umas congregando num canto, outras em outras. Ah, irmão saiu de igreja tal, foi para a igreja tal. Um probleminha pequeno, às vezes não foi resolvido. E aí a gente fica olhando, sem saber como trazer os irmãos. A gente sente saudade dos irmãos. Às vezes por conta de um problema tão pequeno. Então nós temos que pedir ao Senhor para Ele nos dar um coração igual ao dele. Coração perdoador. Um coração humilde. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Para que Ele tire de nós tudo que não agrada a Ele. Para nós não dar lugar ao maligno. Ele não venha estar maquinando na minha mente nem na sua. O irmão fulano de tal chega, ele se calou, estava falando de mim. A gente tem que dizer, está repreendido, Satanás. Está repreendido. Sabe, minhas irmãs, a gente pensa que o diabo não está, ele está em todo canto. Agora, cabe a nós fechar as brechas. Ele está na igreja. E como tá? Tá assim, ó. Tá assim ali, atinhando. Vamos usar o ditado popular, atinhando os irmãos. Para se distanciar, para se afastar, para esfriar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está em todo o canto. Porque muitos que estão ali dentro da igreja, eles foram até curados. Mas ainda não estão salvos. Ainda não estão libertos. Na hora que sai um pouquinho da igreja, você já vê fazendo o que não agrada a Deus. Então nós temos que ter esse cuidado de estar orando e colocando nossa vida diante do Senhor. E orando pelos irmãos, por aqueles que estão recém-convertidos, aqueles que estão começando ainda, estão no leitinho ainda, sabe? Nós temos que cuidar. E nem tudo que a gente ouvir trazer como se estivesse nos ofendendo. É muita gente muito melindroso hoje dentro da igreja. Tudo é motivo para se afastar. Não dê lugar ao maligno. Não dê lugar ao maligno. Não dê. Seja como a palavra do Senhor aqui. Antes, aqui vai dizer, antes, sede para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, também como Deus em Cristo nos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como aroma, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que nessa manhã, depois de um feriadão desse, que nós nem imaginamos o que aconteceu em cada lar, em cada família, quem ficou triste, quem ficou alegre, que às vezes esses feriadão é medonho para acontecer isso. Se não tiver o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente só escuta depois os comentários. Eu fui, mas nunca mais eu vou para passar desse tanto de dia. Ou então, eu não sei, a gente só escuta assim. Então, nós temos que orar ao Senhor para Ele habitar em nós e nós não darmos lugar ao maligno.
Aonde você passar, você ser uma bênção. Aonde passar, você apagar focos de incêndio. Aonde você passar, você exalar o perfume de Cristo. Aonde você passar, as pessoas querer que você se aproxime, que você seja uma bênção na vida de pessoas. Amém? Vamos cantar aqui um louvor, né? Porque nós cantamos sempre quando encerramos, né? E depois iremos orar. E esse louvor é: Pai, eu sei que os teus olhos, porque eu sei que os olhos do Senhor, Ele está vendo a mim e a você, mas Ele procura adoradores verdadeiros, que adorem Ele em espírito e em verdade. E assim: Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, tu que achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Oh, glória! Que o Senhor ache em você um verdadeiro adorador. Peça ao Senhor para lhe ungir, para você ser um instrumento de Deus. Não dê brecha para o maligno, não dê, mas seja um vaso na mão do oleiro para ser usado como Ele quer, na hora que Ele quer. Amém? Beijo da irmã Solange, boa segunda-feira para você, que Deus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui. Não gravei segunda-feira passada, estava viajando, como eu expliquei, foi a cerimônia do jaleco, do meu caçula, e nós estávamos viajando, depois foi muita enfermidade, mas glória a Deus. Estamos aqui para glorificar o Senhor, com a minha vida e com a sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E Ele vive, Ele vive. Creia no amanhã, creia que o Senhor vive e que Ele é restaurador, que Ele é galardoador da minha vida e da sua vida. Até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Deus.